Bom, tendo nós já passado pela... tá enquadrado mal aqui. Tá, agora sim. Tendo nós passado pela 26 e 27, que é para mostrar um pouco de concentrados proteicos e de concentrados energéticos, nós vamos fazer o vídeo da 28, áudio-vídeo, né? Existem muitos alimentos que são fontes concentradas de macrominerais. Macro, olha aqui está escrito macro. Macro são os minerais que os animais exigem em grande quantidade, os humanos também. Quais são os usuais em dietas de animais? O que mais se usa nas formulações de ração, ou de suplemento, ou de sal mineral? E aqui está um quadro completo com os 7 macros, tradicionalmente os 7 macros minerais essenciais nas dietas. E eles só são chamados de macros porque precisam em grande quantidade. Consequentemente, os micros precisam em pequena quantidade. Quais são os mais usuais? É o cálcio, o elemento, né? O fósforo, a duplinha do osso, né? Não só do osso, mas é o que lembra. O sódio e o cloro, né? O enxofre, o magnésio e o potássio, tudo decididinho tradicional. Então, obviamente, para fornecer sódio e cloro a gente nunca dá bola, porque toda vez que tu fecha sódio, acaba por fechar o cloro. Então, o cloro nem é falado, mas ele é essencial. Só que toda vez que eu vou dar sódio, ele está junto com o cloro, né? E daí, então, nessa proporção de 56% em função do peso molecular e tal, né? E 44%, quando eu vou atender o sódio, o cloro passa. Então não dá bola. Mas enfim, os 7 são esses aqui, os macros. E eu, para atender sódio, eu tenho esse aqui. Para atender o cálcio, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho o calcário calcítico, que tem 36, mas daí o calcário calcítico tem um pouco de magnésio. Eu tenho a farinha de ostras, que é o calcário de concha do mar, também 36. Tu vê que são produtos que se equivalem. Isso aqui é um calcário, não é o de botar na lavoura. O que é de botar na lavoura é o dolomítico. Esse aqui é o calcítico. Aqui, a mineradora Andreasa, aqui em Vila Nova, ali em Santa Margarida, tem a Mônego e a Andreasa, na beira do asfalto da 290, que vende. E isso aqui não é uma coisa cara, o calcário calcítico. A farinha de ostras pode ser cara para nós aqui por causa do frete, mas lá em Santa Catarina, Paraná, na região litorânea não é. E o fosfato bicálcico, daí tem os dois, ó. Tem cálcio e tem fósforo. Nesta razão, 24 para 18 é uma boa relação. A farinha de ossos, ela é variável, mas ela tem isso aqui, é um pouco mais de 2 para 1. A farinha de ossos. Mas o produto mais usado no mundo, em quase todas as rações do mundo, isso aqui que é de origem de rocha, né? Rocha fosfática, se extrai a rocha e depois com tratamento com ácido sulfúrico se tira e tu tem o fosfato bicálcico nesta razão aqui, ó. Que é 3 para 2, né? Mais ou menos uma coisa assim, né? Então, isso é um belo produto, com disponibilidade boa e tal, é preferido do que esse. Esse aqui não é tão comum existir mais, porque os frigoríficos fazem farinha de carne com ossos juntos e não separam muito. Antigamente isso tinha um bom valor do mercado e daí se coletava nos campos, assim, tinham caminhões que passavam pegar e levavam para as fábricas de farinha, então, de osso. Mas não é mais tão comum. Frigoríficos novos não produzem mais farinha de ossos, porque eles fazem farinha de carne e osso junto, que é mais simples, é um processo só e não precisa separar, não precisa ter dois locais na fábrica para trabalhar separado. Então é usado muito mais esse aqui. Cloreto de potássio, eventualmente, quando é que uma dieta vai faltar? É por causa do cloro? Não, o cloro já sei que não. É por causa do potássio? Sim, é por causa do potássio. Onde é que está o potássio? Está aqui, ó.
Em que dieta pode faltar potássio? Porque todos os animais que comem forrageiras é muito difícil faltar potássio, mas alguma dieta que falta potássio dá para pôr. Sulfato de magnésio não é por causa do sulfo, é por causa do magnésio. Então, às vezes, em alguma dieta precisa. E enxofre, para botar enxofre em alguma dieta, quando tu usa ureia, vocês vão ver para frente que enxofre só tem na proteína. E daí, quando eu dou uma coisa que não é proteína, que é para o animal fazer a partir daquilo, eu tenho que fornecer enxofre. E o caulin, que é uma coisa que se mistura, eu botei aqui só é um inerte, que é só para ocupar volume, que não tem nada, só para fechar a quantidade suficiente para. O que eu mostro com vocês, para vocês aqui? Que essas coisas aqui, o mais comum tu usar em dieta é isso aqui, ó. Esses dois e o bicálcico. É bastante comum isso aqui. Todas as formulações que eu vou fazer com vocês, que a gente usa, tem esses dois aqui. Ó. Esse é para fornecer só cálcio quando eu preciso. O de cima para sódio. E esse aqui para sódio, para cálcio e fósforo. Porque quando eu preciso só cálcio, eu dou um desses, porque esses aqui são muito mais baratos. Ó. Esse aqui é baratinho. Esse aqui já é caro, porque o fósforo é que é caro. Esses dois são caros, porque o fósforo é caro. Cálcio é muito barato. É mais da metade a barateza, então a careza é o dobro, entende? Tu atender fósforo do que atender cálcio. Bom, então só para dar uma ideia, como isso aqui são suplementos minerais macro, tem os suplementos minerais micros que nós vamos colocar a seguir, mas tu dá uma sedimentada na tua cabeça, porque lá para frente, quando estudarmos minerais, a gente vai falar deles. Então trata de duplinha do osso, que eu digo para lembrar, duplinha de salgar o churrasco, e depois fica o enxofre, o magnésio e o potássio. Aqui está a bomba de sódio e potássio de um animal, né? Que ele tem que estar equilibrado para funcionar bem a bomba de sódio e potássio, para mineralizar bem o osso e tal, para produção de leite, para reprodução. Então tem uma série de funções que é do capítulo da bromato, que a gente não vai falar aqui, uma série de funções que tem esses minerais. E daí essas são as fontes mais tradicionais, muito difícil que se trabalhe por aí fora desses dois, ó. E esse aqui. Esses aí são os mais usados por aí, em tudo que é ração que tu compra de cachorro, de gato, quase tudo tem. Exceto algumas exceções aí, sempre se corrige. Tu fornece, por exemplo, a energia e a proteína, depois tu vê o que faltou, por isso que são chamados de suplementos. Lá na classificação dos alimentos, os minerais são suplementos. Tu suplementa com aquilo que está faltando, então tu corrige a ração, tu faz um balanceamento da ração para atingir as necessidades do animal, entendido? Bom, então este aqui, que já está preenchido o quadrinho, não tem problema nenhum, tá? Um vídeo mais curto para nós não ficar aqui, porque ele vai ser abordado lá na frente, mas tu tenta, não precisa, obviamente, tu saber esses números, né? Mas a familiaridade sempre é bom um pouquinho, né? Que tu tenha um pouquinho na cabeça, alguma coisinha assim, para se familiarizar com esses números, porque os números da tabela são para consultar nas tabelas, ninguém tem que decorar isso. Isso aqui é nem bula de remédio, não tem que saber a dose. A dose tu tem que olhar no vídeo de bula para não te enganar e para não errar. Então confere a bula sempre.